Então, boa noite novamente, bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês, ter a atenção de vocês e o desejo, né, de poder aí estudar, retomar para muita gente um pouco do que a gente estuda na graduação, né? Mas muita gente, eu sei, que não tem a oportunidade de estudar a sistêmica na graduação, não faz parte da grade curricular, né? Então, essa é uma oportunidade da gente poder entender um pouco mais ou recordar um pouco do que a gente estudou e se atualizar, né? Porque eu acho que a cada tempo que vai passando, a gente pode até estudar a mesma coisa, mas naquele momento que a gente está estudando, não vai ser como a gente já estudou há um tempo atrás. Acho que sempre traz uma novidade, né? Uma atualização até do momento que cada um está de vida, na clínica, no consultório, tá? E eu gostaria de deixar aqui a orientação do espaço aberto, né? Por mais que seja teórico, por mais que eu fique falando igual uma doida mesmo e trazendo muitas informações, vocês fiquem à vontade, ou por ligarem o microfone, me chamar no chat, fazerem as perguntas, porque se a gente deixa passar a pergunta para muito depois, acaba que passa, né? Então, estou aí dando o aval para vocês pararem, fazerem as perguntas, se não entendeu, ou se quer fazer algum complemento, que é muito bem-vindo, tá bom? Escolas de terapia familiar, né? Então, como eu disse, muita gente teve a oportunidade de estudar isso recente ou muito tempo atrás, e muita gente não teve a oportunidade de entender, né, estudar um pouco aí esse caminho aí do início da terapia familiar, né? Assim, então, a terapia familiar, ela tem um contexto, né, um motivo aí, ou variáveis que influenciaram o início e a existência dela e a transformação, né, nesse percurso aí ao longo do tempo, né? Então, eu costumo dizer, assim, que a terapia sistêmica familiar, né, ela vem influenciada, ela existe, ela não tem uma existência pura, né, assim, surgiu, né, assim, eu acho que nada surge do nada, mas quando eu digo pura, é nesse sentido, assim, quais foram as influências para a existência do início da terapia familiar, né, e eu considero que a gente vai encontrar aí duas grandes áreas, tá, então a primeira grande área, elas estão juntas ali, simultaneamente, uma das grandes áreas de influência da terapia familiar é a teoria geral dos sistemas e a cibernética, né? Então, a gente vai ter aí a área das exatas, da química, da física, da matemática, da biologia, dos sistemas máquinas, né? Influenciando essa conexão com os sistemas vivos, as famílias, né? E a gente tem uma outra grande área de influência, que é a psicanálise, né? Então, a gente vai ter muitos terapeutas que a gente vai nomear como terapeutas psicodinâmicos, né, que levam em consideração também o inconsciente, mas ampliaram para a importância também do interrelacional e não ficaram somente no intrapsíquico. Tá? Então, eu acho que antes da gente começar a ver todas elas, né, nós vamos ver um bocado aqui agora, a gente tem que ter essa noção dessas duas grandes áreas de influência, a psicanálise e a teoria geral do sistema e a cibernética, que são diferentes, mas eu coloco aí como um mesmo eixo, tá bom? Então, vamos lá. Nossa proposta aqui é entender que essas escolas vieram depois de 1945, né, assim como muitas áreas em desenvolvimento, né, então o desenvolvimento humano, a psicologia, a psicanálise, a terapia de família, né, a psiquiatria, ela teve um grande desenvolvimento aí a partir do pós-guerra, né, e aí nós vamos entender um pouco, principalmente nas primeiras escolas, que é a escola estratégica, estrutural, que foi muito por conta desse contexto de adoecimento, né, físico e psíquico do pós-guerra, que houve uma reestruturação nas famílias, né, muitas delas, esse pai soldado que morreu, passou a não existir mais, essas famílias tiveram que criar aí um outro modo de funcionamento, e muitos dos que sobreviveram, eles acabaram precisando se cuidar, né? Assim, eles adoeceram mesmo, né?
transtornos psiquiátricos, né, adoecimentos aí graves, como a esquizofrenia, tá? Que é o que impulsionou aí muitas das escolas e o estudo do olhar para a família. Beleza, então nós vamos ver agora um pouquinho. Gente, é o seguinte, para a gente falar de informações teóricas, a gente precisa colocar numa certa linearidade, né? Mas nós vamos ver, e eu vou repetir isso algumas vezes aqui, que essas escolas não foi assim, escola estratégica veio primeiro, escola estrutural veio depois. Não, muitos desses profissionais, inclusive, eles faziam parte de uma e depois ampliaram a teorização, a prática e nomearam e trouxeram novos conceitos. Então, apesar da teoria trazer essa sensação linear de primeira escola, segunda escola, terceira escola, e eu escolhi essa sequência, né, muito em função disso, elas foram acontecendo ali ao mesmo tempo. Né? É claro que das primeiras escolas, 1950, 60, até no auge, que é 1980, né, teve assim, essa mistura. A partir de 1990 houve, né, a aparição aí de novas modalidades que, inclusive, trazem premissas opostas às premissas das escolas lá de 60, 70 e 80. Tá bom? Mas não tem como falar assim, bom, 1965 acabou uma e começou outra, né? Elas vão se entrelaçando ali. Então, nós vamos ver, escola estratégica, escola estrutural, o pessoal do Grupo de Milão, né? Eu vou trazer um psicodinâmico, que é um desses que vem influenciado aí pela psicanálise, que é o Murray Bowen, com a terapia boweniana, e chegaremos aí na escola construtivista. Tá bom? E vamos ver aí as diferenças dessas todas aí. Então, então, 1, 2, 3, 4, 5 aí. Vamos lá, gente. Pega a aguinha aí e seguimos, né? E aí eu comecei, antes de entrar nas escolas, né, falar um pouquinho dessa ideia da terapia familiar, né, da entrada da família como alvo psicológico, né, como alvo de um olhar psicoterapêutico. Né? Então, a gente sempre vai levar em consideração o contexto. Eu acho que a psicologia, por si só, ela precisa priorizar o contexto. Né? Nós não recebemos e acolhemos e escutamos nenhum caso clínico, né? Nenhuma, acho que, na verdade, não sei vocês, mas assim, no nosso olhar clínico, no nosso recorte do trabalho, a nossa atenção ela está muito ali para isso, né? Mas acaba que na nossa vida também a gente, né, tá ali sempre de butuca, né, fazendo uma análise ou outra, muito levemente, né? Então não tem como a gente escapar, né, sendo psicólogos, escolhendo essa área, de também, enquanto ser humano, né, ser alguém aí mais observador, mais atento, mais curioso, né? E aí a gente precisa sempre levar em consideração o contexto, né? E o contexto vai dizer o quê? Daquela história, do início, do meio, do fim, das variáveis que atravessam ali aquele indivíduo que está dentro de vários sistemas ou subsistemas, né? Então, eu trago isso, assim, que enxergar a família, e a gente sabe que não é só, né, a terapia sistêmica que atende famílias, né? Nós temos diversas áreas que fazem isso, né? Aliás, qualquer profissional, ele tem essa possibilidade. Acho que a diferença é que a gente, desde o início, quando a gente escolhe a sistêmica, a gente prioriza muito a história familiar, né? A gente gosta muito, a gente tem uma atração especial pela questão familiar, mas a psicologia como um todo precisa entender a história de vida. E se a gente vai entender a história de vida, essa narrativa, a gente não tem como escapar da história familiar, né? Então, abordar a família é perceber não somente os atravessamentos históricos e sociais, como guerras, pandemias, culturas, leis, mas também, né, a sua interioridade, ou seja, as relações que permeiam ali, que são estabelecidas dentro daquele sistema, né, que a gente vai nomear como sistema familiar. Tá? E isso vai influenciar essa interiorização, nesse olhar para o interno ou para a subjetivação, né, para o que a gente nomeia como subjetivo. Tá? Então, houve esse pulo, assim, né, antes do início da terapia familiar, né, e o que eu chamo de terapia familiar? De inserir
membros do sistema num processo terapêutico. Tá? Antes disso começar a existir, o olhar era para quem? Para o indivíduo. Né? Então, o indivíduo ele era o alvo dos problemas psicológicos e ele era analisado como tal. Né? E aí, após, né, a entrada aí das famílias, né, dos membros do sistema familiar, há uma ampliação nesse sentido. Né? É claro que, por exemplo, hoje, se a gente pensar nas modalidades, igual a gente falou no dos últimos encontros sistêmicos ano passado, né? Modalidade de psicoterapia individual, criança, adolescente, adulto, modalidade de terapia de casal, né? Nós estamos, mesmo atendendo uma criança, a gente está olhando ali para o sistema, né? Mesmo atendendo o casal, a gente está olhando para vários sistemas ali, né? De qualquer maneira. Mas, assim, o que eu quero trazer é isso, assim, essa inovação na época para entrada e acolhimento de muitos membros da família, né? É porque a gente escutava o indivíduo e a sua história de vida, mas não tinha a presença, né, literal ali da família nas sessões, ok? Bom, como eu disse, né, então essas ideias de atender o sistema familiar, elas vêm influenciadas pela cibernética e pela teoria geral dos sistemas, né, que a gente estudou também um pouquinho ano passado, e sempre quando a gente vai estudar sistêmica, em qualquer curso de formação ou especialização, a gente tem que voltar nessa historicidade aí da terapia sistêmica familiar, tá? Então, né, as famílias, os terapeutas atendiam, então, o grupo familiar, né, assim, em 1950, 60, né, eles criaram protocolos, né, de intervenção. Essa ideia, esse nome protocolo, ele voltou a ser muito utilizado, né, muito recentemente com a teoria cognitivo, a terapia cognitivo-comportamental, a análise do comportamento, né, avaliação psicológica, usa muito esse termo do protocolo. Então, naquela época também, eles criaram protocolos com intervenções, né, e técnicas para o atendimento de família. É algumas dessas que nós vamos entender um pouco agora. Né? Então, assim, a cibernética, né, vem lá oriunda da matemática, né, gente, até eu não sei se a gente fala Wiener ou Weiner, né? O Norbert Wiener, né? Mas ficou conhecida por ele aí, oriunda dele, né? E o que a cibernética traz também muito de importante é o estudo da comunicação, da interação e da troca de mensagens no sistema, né? Então há uma ênfase muito grande na questão da informação, das mensagens e a troca de mensagem desses sistemas, partindo dos sistemas não vivos, das máquinas, né, das pecinhas ali que interagem entre si e dão um funcionamento de um sistema, como um carro, um computador, né, e outras máquinas. E fez essa associação para o funcionamento dos sistemas vivos, como as famílias, né? Então, essa teoria da comunicação humana foi muito estudada, principalmente pelo Václavic, pelo Jackson, né? E conjuntamente veio aí a influência da teoria geral dos sistemas, né? Vocês veem, né? Matemática, agora nós estamos falando da biologia, né? O Bertalanffy, né? Eu estou trazendo, gente, são vários nomes, mas eu estou trazendo os nomes mais representativos dessas áreas que influenciaram aí a existência da terapia familiar, né? Então, vocês veem que eles começaram a desenvolver lá na década de 20. Então, a hora que chegou 1940, 1950, depois de 45, pós-segunda guerra, né, é que essas ideias começaram a aparecer, a fazer mais sentido, porque tinha campo nesse sentido para isso acontecer. Né? Então, ainda imperava uma visão muito mecanicista, e essa visão mecanicista, né, da ciência clássica, da simplificação das partes para entender o objeto de estudo, né, ainda permaneceu por um longo tempo, permanece até hoje, né, a gente às vezes não se dá conta, mas, né, no nosso dia a dia aí, a gente ainda é permeado assim, por modos de funcionamento muito lineares ou mecanicistas, né, de causa e efeito, de problema-solução, né, nessas dicotomias aí.
E aí nós vamos chegar num ponto já de ampliação dessas ideias. Tá? Então, a cibernética enfatiza a questão da circularidade, né? A princípio nos estudos das máquinas, e depois passa essa ideia de autorregulação para uma capacidade do próprio sistema familiar ser autorregulador, né? E aí eles trazem conceitos como circularidade, homeostase, feedback, né? Que é a retroalimentação, né? Isso tudo vai possibilitando que a gente entenda essa comunicação e o padrão de comportamento de um sistema familiar, né? E aí, então, a ideia de família como sistema permanece. Então, psicologia sistêmica, psicoterapia sistêmica. Gente, mas por que tem esse nome? Né? E aí a gente vai entender que é por conta lá da associação da ideia de família enquanto sistema, ok? Ok. Bora lá para as escolas. Isso eu preciso falar, gente. Quando a gente tá na graduação da psicologia, a gente vai, em muitas disciplinas, né, se adentrar mesmo, aprofundar no que é a representação de um sintoma. Né? E a gente sabe que o sintoma para o nosso trabalho ele é muito importante. Eu costumo dizer que hoje ele é uma metáfora. Né? O que é uma metáfora? É uma representação de algo ali que está mais afundado. Né? Então, ele é a ponta de um iceberg, ele é um sinalizador, um radar. Né? E o modo como a gente interpreta os sintomas nos indivíduos, nos sistemas, ele vai variando, né? De área para área ou de tempo para tempo mesmo. Né? E essa ideia de sintoma como uma perturbação no sistema, né, era vista muito pejorativamente, né? Tipo assim, isso é um problema e tem que ser solucionado, eliminado. Né? Hoje a gente já vai ampliar para uma ideia de sintoma como uma perturbação, sim, que está ali causando uma certa desregulação, né, naquele sistema, naquele indivíduo enquanto sistema, mas que o que aquilo está representando? O que aquilo pode servir de apoio para a gente ampliar e ir um pouco além, né, junto com, né, aquele indivíduo, aquela pessoa. Né? Então, a ideia de perturbação hoje é uma ideia não para nós, né, profissionais aí da área da saúde, não é uma ideia que a gente não pode, né, a gente não pode entender como algo ruim, né, é necessário e pede uma nova regulação, né, então é isso, né, é uma resposta, é algo que mostra que há algo ali sendo ameaçado e que precisa ser modificado, né, para eles lá nas primeiras escolas, o sintoma era realmente uma ameaça ao equilíbrio familiar, ou o que eles nomeavam como homeostase familiar. Né? E a ideia do pessoal lá da matemática, da biologia, da cibernética, da teoria geral dos sistemas, era que eles precisavam voltar ao estado anterior, né? Aquela homeostase anterior, como se isso fosse possível. Na verdade, a gente vai criar novos equilíbrios, né? Novos modos a partir dessa desregulação. Né? Então, o importante é que o sintoma tem uma função, e é uma função muito importante. Né? Ele escancara aí uma série de hipóteses que nós vamos investigar aí ao longo do nosso protocolo aí de avaliação, de atendimento, de percurso clínico, enfim. Tá? Então, vejam bem, né? Psicopatologia. O nosso olhar para a psicopatologia, para os transtornos psicológicos, psiquiátricos, ele é um olhar importante, né? Mas nós vamos além daquilo, né? Então, a gente precisa entender, estudar, entender, né, até um certo ponto aí, mas a gente não pode correr o perigo de ficar grudado, e eu estou percebendo que muita gente hoje está grudado, nossa, não, porque ela é borderline, porque ela é bipolar, porque ela que mais? TDA, autista, né? Ok, gente, ok, mas a gente está falando, né? E isso é um estudo que, quando a gente estuda psicologia hospitalar, a gente fica muito atenta, não é o câncer, né? Não é o problema cardiorrespiratório, né? Nós estamos falando de uma pessoa.
né? Então, ela pode até ter, né, uma comorbidade ali, ela pode trazer na história de vida dela, né, um transtorno que a gente também vai ficar atento, mas a gente não pode ficar grudado nisso, que senão vai ser muito ruim para todos os envolvidos naquele sistema terapêutico, né? Então, o que essa questão desse olhar para o sintoma enquanto uma perturbação necessária ali para gerar novas mudanças, né? A gente vai entender que a gente não quer saber a gente não vai ficar tão preocupado nos motivos e nas causas, mas para que aquele sistema está precisando fazer desse modo, né? Para que esse sintoma está existindo? E aí é onde a gente vai criar, junto com aquele sistema, uma série de hipóteses, beleza? Então, assim, não é que a gente não quer saber o porquê. Por que isso está acontecendo? Eu acho que a gente que é psicólogo, a gente está agarrado nisso, é difícil de desgrudar totalmente, mas não podemos ficar no porquê, né? Para quê? A que isso serve? Qual é a função? Né? Beleza. E aí eu trouxe aqui, para a gente entrar aí na linha das escolas, né? Um pouquinho da divisão, alguns nomes importantes, depois eu posso passar isso para vocês, não tem problema, esses nomes, né? Mas alguns representantes importantes dessas escolas todas que a gente vai estudar um pouco as premissas, né? Não vou ficar falando esses nomes todos, mas está aí, né? Então, escola estratégica, Jay Haley, Gregory Bateson, Joe Wickland, The Chaser, e muitos deles depois também participaram aí da próxima, que é a escola estrutural, né? Mas aí eu trouxe de modo diferente o Salvador Minuti, o Montalvo, o Stanton, a Porte, né? O grupo de Milão, ele é um grupo que esses 4 aí são personagens protagonistas, né? A Mara Selvini Palazzoli é a principal, mas todos ali, de um modo muito equilibrado, tem função importante, né? Então, a Juliana Prata e a Mara Selvini Palazzoli, o Luigi Boscolo e o Sequin, né? Tem livros, por exemplo, que só foram escritos pelo Boscolo e pelo Sequin, tem materiais exclusivamente escritos pela Mara Selvini Palazzoli, mas, no geral, os 4 representam muito bem o que a gente vai chamar de grupo de Milão, né? E o grupo de Milão, porque é isso, é da Itália, né? A gente vai ver que o pessoal aí da estratégica estrutural, né, estava muito ali nos Estados Unidos, né, na Califórnia, em Palo Alto, em Nova York, né? O Salvador Minuti trabalhou muito nos guetos de Nova York, o que a gente chama hoje de aglomerados ou favelas, né? Eles chamam de guetos, mas no geral estava ali localizado nos Estados Unidos, e a gente tem o grupo ali europeu, que é o grupo de Milão. Né? E a gente vai ter uma série de representantes psicodinâmicos, que é esses terapeutas sistêmicos, que levam em consideração o inconsciente, né? A influência da transgeracionalidade, e aí nós vamos ver que são o Murray Bowen, o Bozorg-Menage, que traz um conceito que eu gosto muito, que é o de lealdades invisíveis, que a gente vai falar no próximo encontro. Né? Próximo encontro nós vamos ver muito mitos, segredos, rituais na família e como que isso está associado com as lealdades invisíveis, que é um conceito aí do Nage, né? E o Maurício Andolfi também entra na classe aí dos psicodinâmicos. E aí, na escola construcionista, construtivista, né, a gente vai ter aí algumas ramificações, né? Mas aí a gente vai encontrar muita coisa do Gulichia, né? Do Gulichin e da Harline Anderson, do Kenneth Gerken, a Sheila McNamee, né, McNamee, ela está aí atuante, né, dá cursos, palestras, então, mas tem assim, por exemplo, Gulichia e a Harline Anderson são uma dupla, né, a Sheila McNamee, né, está ali trazendo informações construcionistas, mas não tão grudada, né, com o Gulichin e a Anderson, mas todos dizem ali do mesmo lugar, que são as premissas construcionistas, tá? É porque eu estou trazendo dessa maneira, porque quando a gente vai procurar artigos, vocês vão ver que tem artigos que são mais escritos por uma dupla, ou um indivíduo ali separado, tá? Só para a gente ter um layout aqui.
A gente vai ter a teoria das redes sociais, gente, eu não dou conta, eu sempre rio quando eu entro nesse aqui. Eu lembro uma vez que eu apliquei uma prova, né, gente? Rede social hoje, o que que é, gente? Instagram, TikTok, né? Mas na época que passou a existir, era outra coisa. A rede social, para o Slutsky, né, que é o grande representante aí dessa teoria, essas redes mais amplas do que o sistema familiar, né, que envolvem aí as políticas públicas, né, que envolvem macrosistemas que a gente vai nomear. E aí eu lembro de uma prova que eu perguntei alguma pergunta assim, que é alguma coisa das redes sociais? E a resposta foi tipo Twitter, Instagram, e eu falei, gente, não posso nem dar zero, né? Porque eu estou descontextualizando o contexto atual, que é esse, né? Mas, obviamente, a pessoa não tinha lido nenhum texto, né? Referente ao conteúdo dado na época, era da época da graduação. Mas, enfim, temos aí o Slutsky, que me lembro muito dele no congresso que teve em 2016 em Gramado, um congresso de terapia familiar, e o auditório estava lotado, porque ele que estava abrindo o congresso, assim, bem barbudinho, branco, bem velhinho. Né? E aí a gente tem aí um puxadinho, né, da escola construcionista, né, que é a terapia narrativa, né, que nós vamos ver no nosso terceiro encontro. Né? E aí temos outros avulsos, por exemplo, o Moniel Caim, eu adoro o Moniel Caim, assim, porque ele traz bibliografias de casal muito importantes para a sistêmica, para a atuação sistêmica. Tá? Então, assim, gente, tá aí esse povo todo aí, uns já morreram, a maioria e tal, mas tem uns bem velhinhos ainda, tá? É só como uma forma, assim, de vocês terem de fonte, né, para buscar aí, aprofundar. Ok, então, seguimos aí, vamos entrar nas escolas. E aí é isso que aconteceu. Pós-guerra, vem o início da entrada aí das famílias num atendimento familiar, onde antes o foco era no indivíduo e aí passa a ser ampliado para a família. Mas, né, nesse tempo, nesse contexto e nessa época, né, o terapeuta, ele tinha um lugar muito definido, que era um lugar de ser especialista, né? A gente chama de terapeuta enquanto expert, né? Então, ele era o dono, né, das intervenções e ele acreditava que aquelas intervenções baseadas na análise que foi feita, né, geravam mudanças naquele sistema. Né? E isso, gente, fez um maior sucesso, tá? Assim, o pessoal viajava, assim, quilômetros para ser atendido pela equipe do Salvador Minuchin, do Jay Haley, né? Geralmente eram sessões, que a gente fala sessões de coterapia, então era uma equipe terapêutica, né? Então eram 1 ou 2 terapeutas que estavam ali com a família, tinha um espelho e na sala ao lado os terapeutas observadores. E geralmente tinha uma duração de 1h30, 2 horas cada sessão, cada atendimento. E no meio desse tempo, esses terapeutas observadores, eles interrompiam ali os terapeutas que estavam com a família para entregar papeizinhos, tipo post-it, seria o post-it hoje, atualmente, para gerar ali, faça isso, faça aquilo, fale isso, fale aquilo, e davam dever de casa, né, para essas famílias, e o sintoma era eliminado. Aí nós vamos questionar um pouco isso hoje em dia, porque nós temos uma visão mais ampliada, mas assim, o menino chegava, queixa de agressividade, beleza. Até o final de 10 sessões, que era um pacote ali de terapia breve, que eles chamavam Brief Therapy Center, né, eles conseguiam eliminar a agressividade dessa criança. Né? Mas o que eles não percebiam, ou percebiam, mas não queriam ainda entrar aqui, esse sintoma que estava na criança, às vezes deslocava para o subsistema conjugal, ou ia para outro, ou para a mãe, ou para o pai, e permanecia um novo problema, né? E aí precisaria contratar um novo protocolo ali, né? Mas, enfim, foi um avanço de qualquer maneira, tá? Eles acreditavam que eles tinham um protocolo, que a gente vai chamar aí de conjunto de maneiras criativas para gerar mudança no sistema. E olha os termos, bem ciência clássica, né? Bem influenciados pela cibernética e teoria geral dos sistemas, e manipular a resistência do sistema, né? Então, a gente sabe que qualquer processo de mudança envolve uma certa resistência,
né? Hoje a gente trabalha com essa flexibilidade do cliente, né? A gente vai indo, vai comendo na beirada ali e cutucando, na medida que, né, a gente precisa ir fazer, e é importante fazer, né? Mas uma certa resistência faz parte, né? E houve, então, esse pulo depois, né? Então, durou de 1950 a 60, até aparecer as influências da teoria da complexidade, do Edgar Morin, né? Com as escolas construcionistas, em que o terapeuta hoje, né? Ele tem uma outra postura, né? Ou ele pode escolher ter uma outra postura, que é uma postura não mais de detentor do saber, do especialista, que vai dar um input, né, naquele sistema, e a partir desse input vai gerar um output, né, vai ter uma transformação, uma mudança ali no sistema. Hoje, o foco não é na resolução do problema inicial, como foi no início, né? Gente, não estou falando que não é, né? A gente vai ter aí modos, escolhas para você trabalhar. Mas existe também essa possibilidade do foco no processo e acreditar que através desse processo, dessa interação, e eu, terapeuta, faço também parte desse sistema, que eu vou chamar de sistema terapêutico, né? Isso vai gerar novas construções, novas possibilidades ali. Mas eu não tenho, a priori, o controle desse resultado. O que em 50, 60, 70 até 1980 era assim, né? Eles acreditavam que se fizesse lá aquela sequência intervencional lá, né, com X, Y, Z, no final ia gerar uma mudança ali, X, né? Por exemplo, eliminar a agressividade do menino, né? E aí tinham alcançado sucesso no resultado, né? A posição do terapeuta, não mais como expert, mas como parte do sistema, então eu não estou para o sistema, eu estou junto com o sistema, né? Eu também faço parte. Diz dessa mudança aí de uma primeira ordem, uma postura de primeira ordem para uma postura de segunda ordem, tá? Mas vamos lá na primeira ordem primeiro, né? Primeira ordem lá, que é muito legal também. Vocês veem, gente, essa fotinha aí, gente, esse homem já morreu lá, né? Eu nem tinha nascido, o homem já tinha morrido. 1980, né? Estava lá, eu estava nem nos planos ainda. Mas tá, Gregory Bateson, né? Muito importante, né? Mas olha aí a formação, né? Geralmente vocês vão ver, a formação deles todos é bem na área das exatas, né? Muitos dos terapeutas sistêmicos, eles foram psiquiatras, alguns psiquiatras infantis, outros, né, psiquiatras, e assim, eu não sei como é que o povo dava conta, que eles faziam assim, psiquiatria, psicanálise, eles faziam 53 mil cursos, e nem viviam tanto lá, não, até que viveu, né, 1904, 1980, não, até viveu bem para geração, que morria mais jovem. Mas olha lá, biologia, antropologia, né, e depois ele se tornou aí, o que a gente chama de epistemólogo da comunicação humana, né? Mas olha lá, psiquiatra, é isso que eu estou falando para vocês, olha lá, psiquiatria, psicologia, sociologia, linguística, ecologia, gente, o que é isso, né? Que loucura. Hoje, a hora que eu olho os psicólogos com o pessoal que faz, sei lá, sabe assim, a pessoa faz avaliação psicológica, psicanálise, TCC, sabe assim, eu falo assim, gente, como é que dá? O que é isso? Acho estranho, assim, meio, enfim. Mas vamos voltar aqui ao foco, né? Mas esse povo na época fazia isso tudo. Acho que o tempo rendia mais. Mas uma das teorias que o Bateson traz muito a partir da teoria da comunicação humana é o conceito de duplo vínculo. E por que esse conceito de duplo vínculo ele é importante? Porque foi a partir do pós-guerra que as famílias lá, os membros adoeciam psicologicamente, buscavam as clínicas, e essa equipe de psiquiatras dessas clínicas, porque até então eles eram psiquiatras, e aí eles começaram a observar a família, né? E eles criaram, a partir da observação dessas mães, sempre a mãe, né? Mas as mães com esses filhos que estavam doentes, né? Que essas mães com esses filhos ali tinham uma comunicação muito contraditória, né? Então, o que é o duplo vínculo? É uma mensagem que é enviada repetidamente, que na mensagem você fica
sem saber se a mensagem é X ou é Y, ou seja, uma mesma mensagem que manda interpretações contraditórias. Exemplo, vamos dar por exemplo, né? Beleza, a mamãe fala assim, meu filho, eu tô te batendo porque eu te amo. Gente, quem nunca, né? Ou, enfim. Então, assim, não estou criticando essa linguagem, mas essa linguagem, repetidamente como um padrão comunicacional, pode gerar enlouquecimento. E é o que eles falavam que poderia gerar esquizofrenia. E foi isso que eles observavam lá nos sistemas. Então, o modo de comunicação de duplo vínculo, né? Se você pensa, peraí, ela me ama ou ela me odeia? Ela está me punindo ou ela está me amando? Né? Então, assim, com frequência gerava essa disfunção no sistema familiar que poderiam gerar membros esquizofrênicos. Eles usam até um termo que é chamado mãe esquizofrenogênica. Gente, é muito feio isso, eu nem gosto de ficar falando muito, não. Mas depois mudou tudo, né? Mudou muita coisa. Mas é isso, assim, hoje, né, quando a gente faz a análise dos nossos casos, a gente faz supervisão, eu falo assim, nossa, duplo vínculo, eu falo, nossa, essa família tá muito enlouquecida, assim, porque é um padrão muito ruim, né, que você fica sem lugar, né, e a gente sabe que saber do nosso lugar, da nossa função, é algo que de certo modo, orienta, né, as relações, os desejos, enfim. Tá, Gênia? Você sabe no microfone que eu não consigo acompanhar o chat, não, mas tá ótimo. Ok, né? Então, Gregory Bateson, um nome muito importante, veio aí com a teoria da comunicação humana, criou o MRI, que é esse Mental Research Institute, aí junto com Don Jackson, aquele que eu falei das 10 sessões, do pacote de 10 sessões, em que a família era atendida por uma equipe de terapeutas e coterapeutas. Olha para você ver, 1967, né, gente? Então, 1980 o negócio era o auge, estava pipocando, estava famosérrimo. Né? E eu tenho um livro antigo da Peg Pape chamado Processo de Mudança, né? Está lá no consultório, mas assim, que traz essa ideia de sistema, de sintoma, muito lá do início dessa época aí, de 1980. Né? Tem um livro do Joe Bergman chamado Pescando Barracudas, e eles trazem muitos casos clínicos interessantes. Então, uma vantagem desse pessoal aí é que eles escreveram muito, não pesquisas científicas, isso eles deixam a desejar, mas eles escreviam muitos casos clínicos, muitos exemplos mesmo, o que ajudava a gente a entender um pouco os conceitos, tá? Então, qual que era o objetivo da escola estratégica, gente? Eu quero mudar o comportamento. E hoje a gente sabe que tem uma questão chamada comportamento, que é muito importante, mudar comportamento já é, assim, sucesso, ouro, mas a gente precisa um pouco, talvez, mais fundo, que é uma mudança de premissa, né, de regra, né? Mudar o comportamento não quer dizer que mudou a regra necessariamente. Então, a gente tem que observar se aquela mudança ela vai permanecer ou ela vai tender a retomar, né, a ter uma recaída aí. Então, eles queriam mudanças no comportamento através dessas técnicas e intervenções que eles utilizavam. Tá? Então, o objetivo era mudança rápida, modificando o contexto daquela família, modos de agir, né? E aí eles davam instruções. Tá? Então, a escola estratégica era muito instrutiva mesmo, né? A ideia do sintoma como uma representação metafórica e de um problema apresentado, e eles iam, a partir desse sintoma, ampliar e explicar como que cada um ali estava influenciando a existência daquele sintoma, o que era muito legal para a época, tá? Exemplo. Então, o que eles perceberam? Contexto, né? Momento aí é como se fosse contexto. A chegada da irmã, né? Então, qual que era o paciente identificado? Que a gente chama de PI, né? Bem antigo, mas ainda é PI, paciente identificado. O menino que tá agressivo, que não para de dar birra e tal, tá. Então, qual que é o problema? É o comportamento do PI, agressividade. E aí, o que essa equipe fazia? Bom, qual que é o contexto, né, que essa família está vivendo? Bom, chega a informação lá de que tem uma chegada da irmã.
Aí eles criam uma hipótese. Bom, então será que essa chegada da irmã veio como uma sensação de ameaça? Esse menino está se sentindo ameaçado de perder o lugar, né, gente? Bem comum, uma história clássica aí de muitos casos clínicos, né? E aí ele tá, qual que é o sintoma? Agressividade, né? Ele não sabe, não, é inconsciente, mas ele tá lá agressivo, o sistema não sabe, mas sabe, né? No inconsciente ele sabe. E aí, qual que é o comportamento desse pai? Né? Esse pai, ele castiga e pune. Gente, claro, o menino tá lá, né? Cambalhota, tá lá, todo, enfim, enlouquecido, né? O que esse pai, por aprendizagem, por história familiar, vai fazer? Vamos lá, castiga e pune. E aí, o que esse comportamento e essa ação do pai pode fazer, né? Pode manter esse sintoma ou potencializar esse sintoma, porque aí a ação do pai confirma para esse filho, possivelmente, é uma das possibilidades de que realmente ele não é amado e ele é preterido, né? E aí o problema mantém ou potencializa ou piora, né? Então, essa equipe servia para isso e para criar, então, a partir dessa constatação, estratégias de mudanças comportamentais ali nessa família. E claro, né, as mudanças aconteciam, tá? Não sei se elas duravam, mas elas aconteciam. Beleza, gente? Tá indo, né? E aí, o que eles observavam? Que as famílias, frequentemente, elas faziam tentativas, né, sensatas. É isso, gente, o menino tá dando birra. Naquela época, vai fazer? Dar um tapa na bunda do menino, né, meu filho? Vai pro cantinho da disciplina, né? Mas, né, na verdade, ela não surtiu o efeito esperado, né? E aí, o problema, ele persistia, se mantinha ou piorava, e aí precisa... Então, o que esses terapeutas faziam? Eles observavam o que a gente vai chamar lá da cibernética e teoria geral dos sistemas, qual que era o movimento retroalimentador positivo, que era o quê? O que essa família já tinha tentado e não tinha tido sucesso. Por quê? Porque aquilo não ia ser tentado novamente. Eles precisavam tentar novas técnicas, ideias, sugestões para gerar um movimento retroalimentador negativo, que era uma correção do sistema. Bem uma ideia lá das máquinas para os sistemas famílias vivos, tá? Bom, e aí a interpretação era que, então, esses problemas familiares, eles eram interpretados como dificuldades na interação, né? Na comunicação, nessa troca de mensagens. Então, eles criavam ali técnicas para mudança do comportamento, mas em que sentido? De agir, falar de modo diferente, mas muito na instrução ainda. Fale isso, isso e aquilo. Né? Eles não deixavam a mãe e o pai falar assim, mas e se eu falar isso? Né? A ideia... Hoje a gente sabe que os sistemas, né, o nosso paciente, cliente, as famílias, elas têm uma capacidade muito poderosa de encontrar soluções para os próprios problemas. A gente está ali enquanto acompanhante, né? Ali para mediar e fazer perguntas que movimentem essas pessoas, esses sistemas, para ir de encontro ali às soluções que fazem sentido para eles, porque quem vivencia a realidade e a rotina são eles, e não a gente que fica 50 minutos na semana com a pessoa, né? Bom, é pragmática nesse sentido, né? Cria um protocolo, faça isso e aquilo, volte daqui 15 dias para a gente ver como é que vocês estão, tá? Vamos lá. E aí, junto, é o que eu falei, a gente está aqui separando, porque nós estamos numa teoria, numa linearidade ali teórica, mas, né, o pessoal por exemplo, o Jay Haley, o Gregory Bateson também já conheciam o Salvador Minuti, né? Mas o que o Minuti fez, né? Ele depois ele estava lá junto com os estratégicos, e ele tem um modo estratégico também de atuar, mesmo na escola estrutural, né? Mas ele agregou novos conceitos, né? E nós vamos ver 4 principais conceitos da escola estrutural que eu sou louca de paixão, né? E um deles são as fronteiras familiares, né? Então, o que é fronteira? É quando há invasão, né, da área do outro, e é o que a gente vê claramente nos sistemas familiares, né? Mãe querendo ser amiga, né, irmã do filho, o filho querendo ser pai ou mãe,
marido e mulher, né, numa função aí de pai ou mãe do companheiro, da companheira. Então, o que a gente vai vendo? Em que essas fronteiras, né, elas precisam ser olhadas para você voltar e não dispersar totalmente do seu próprio lugar no seu sistema, tá? Mas vamos lá, né? O Minuchin aí tem, você vê, né, gente, ele morreu recente, tá, gente? 2017, Minuchin, então, é um mais novinho aí, vamos pensar assim, né? Mas ele foi aí, ele fez um trabalho muito importante lá nos guetos de Nova York, né? Então, tem um livro dele com a Patrícia Minuchin, que é a filha, tá ali, ó. Minuchin, isso, trabalhando com famílias pobres. Então, eles têm um livro, né, que foi feito a partir dessa experiência que eles tiveram com famílias pobres, né, no que a gente chama de guetos, né, mas aqui é favela, aglomerado, comunidade, né, lá de Nova York, né, então onde tinha um contexto de maior vulnerabilidade, de violência, né, de questões aí mais escancaradas, famílias de muitos membros, né, ao contrário aí da classe média, que é o que a parte clínica, né, particular traz. Mas você vê, o Jay Haley estava aí, o Jay Haley é o clássico da escola estratégica, né? E eles, na época, se juntavam até para dar orientação e formação para profissionais para trabalhar, né, nesses contextos sociais ou comunitários que a gente chama. Mas vamos lá, os 4 elementos básicos da teoria da escola estrutural, né? Então, o Minuchin traz assim, então você vê, né? A gente vem da escola estratégica, que foi muito importante a ideia de família enquanto sistema, desse movimento retroalimentador ali da comunicação familiar, o foco nas interações, no modo de funcionar dos sistemas, e aí a gente vai ampliando e vê aí que a família ela é uma estrutura, né? É um mapa. Então, o Minuchin traz isso, assim, é um mapa, uma certa estrutura, né? Composta ali por determinados membros que tem regras específicas, e a gente só tem condição de verificar as regras desse sistema a partir da verificação do modo como eles comunicam, se relacionam, né, vão até a área do outro, retomam para si, né, que é esse movimento de pertencimento, de eu fusionar, e esse movimento de eu individualizar, né, de eu distanciar. E aí ele traz esse outro conceito de subsistemas, né, que é a família como um grande sistema, um mapa, uma estrutura, e ali ele traz 3 principais subsistemas, que é o subsistema parental. E aí o que esse sistema parental ele é composto? Ele é composto por pessoas que exercem uma função parental. Ô, gente, o que eu estou dizendo? Não sei se é o pai, se é a mãe, se é a avó, se é a vizinha, mas essas pessoas são o subsistema parental ali naquela estrutura, tá? Existe um subsistema que a gente vai chamar de fraternal, que é dos irmãos, e um terceiro subsistema, que é o subsistema conjugal. Ou seja, o subsistema conjugal, às vezes, em muitas famílias, vai ter como coincidência a mesma pessoa que faz o subsistema parental, mas não necessariamente. Entendem? Então, o subsistema conjugal ali, ele exerce a função do casal. É um olhar, né? Tem determinadas funções e tal, que pode ser o mesmo, composto pelas mesmas pessoas, os mesmos indivíduos do parental, mas não necessariamente, porque às vezes, num determinado sistema, quem exerce a função parental não é o pai ou a mãe, que é o casal, lá num outro olhar conjugal, mas sua mãe, ou é o vô, ou é a avó, ou é a tia, né? Então, assim, o que ele vai levar como principal nesse olhar para os subsistemas é a função, é o papel, né? E aí ele vem, complementa com as fronteiras, e ele vai nomear aí 3 principais fronteiras. Então, ele vai dizer que tem famílias que têm fronteiras que ele vai nomear como emaranhadas. Então, a gente vai encontrar na literatura alguns termos semelhantes. Então, famílias emaranhadas, famílias aglutinadas, famílias fusionadas, né, que representam sistemas cujas fronteiras são difusas. Ou seja, aquele trem assim, né,
quem que está fazendo o que onde, né? Assim, é uma invasão, né? Essa invasão da área do outro fica muito mais nítida, muito mais fácil de ver. Então, são famílias que funcionam muito emocionalmente, que tendem a resolver o problema do outro, né? Que no senso comum são chamadas de famílias muito unidas, né? Mas que há aí pelo lado crítico aí, né? Uma dificuldade aí de diferenciação desses membros, né? Porque há uma tendência a fusionar muito grande. Gente, estou falando que todo mundo aqui fusiona, tá? Nós emaranhamos, nós estamos lá, misturamos, tomando uma dor do outro, mas o importante é, eu permaneço como padrão nesse lugar, né? E aí é que a gente vai ver o adoecimento. Então, famílias que têm funcionamentos muito emaranhados, fronteiras muito difusas, nesse caso, elas tendem a permanecer, às vezes, doente por mais tempo, né? Diferente das fronteiras que eles vão nomear como fronteiras distanciadas ou apartadas, né? Vem do à parte. Então, era aglutinadas e apartadas, ou fusionadas e distanciadas, que diz do funcionamento oposto, né? Ninguém dá notícia de ninguém, assim, tá cada um no seu próprio mundo ali, que também, né? Diz de um certo padrão, né? Um padrão muitas vezes racionalizado, né? Com pouco acesso aos problemas e às emoções. Então, nós estamos falando de dois opostos. E um terceiro modo de funcionar, que são as fronteiras claras, né? Que é esse equilíbrio aí entre um e outro, e que é a nossa busca na vida, né? Eu estou até hoje buscando as fronteiras claras aí, mas a gente consegue ver que tem famílias que têm um funcionamento mais saudável ou mais funcional, que era o que a teoria chamava, tá? Mas eu gosto muito dessa ideia do Minuchin, assim, da escola estrutural, que é a ideia da família enquanto uma estrutura, com regras ali, e o modo, o protocolo de intervenção era muito interessante, assim, deixa eu ver se eu vou falar dele aqui, senão eu adianto, chega lá, peraí. Peraí. Peraí, gente. Sequência para mudança. Então, tá. Então, é porque eu já vou adiantando muita coisa. Então, beleza. O sintoma aqui também é muito importante. Ele revela a forma como cada membro da família se posiciona em relação ao paciente identificado. Então, a gente continua tendo aquela pessoa que vai levar a família a se tratar, né, a buscar ajuda. E a gente vai perceber aqui, né, como que é como se ele dividisse esses subsistemas. Então, tem o PI, esse PI ele é como se a gente, deixa eu ver, pegar umas canetas aqui. Então, é o seguinte, tem o PI. Então, a escola, os terapeutas estruturais, eles vão observar o quê? Eu quero saber do PI com esse membro X. Ok, então eu vou observar essa interação. Beleza, sai para cá. Aí vem o PI, eu quero observar a interação com esse camaradinho aqui, também fazendo parte desse sistema. Então, por isso que ele separou subsistema conjugal, fraternal, né? Então, tem ainda uma postura muito pragmática, tradicional e simplista, né, de simplificação. Mas era interessante, sabe, assim, e esse movimento de até que ponto esse sistema ou esses membros, ou membro X ou Y, está preservando a individualidade, né, ou está fusionando e emaranhando-se ali ao sistema e à dor daquele sistema, né, e o objetivo terapêutico era esse, né, como preservar a individualidade, né, promovendo também a reciprocidade, não é também ir para as fronteiras distanciadas e cada um por si, Deus para todos, não, né, é também manter um certo modo de funcionar ali, mas que não fusione completamente, né, e aí ele vai observar a questão da hierarquia, vai levar muito em consideração pai, mãe, irmãos, os papéis e as funções, né, aí, ó, mais um apartado. Tá, aí, ó, mais nome, gente. Então, vamos lá, os nomes todos para fronteiras emaranhadas. Então, tem fronteira emaranhada, difusa, enredada, aglutinada. Tá bom. As outras, fronteiras distanciadas, apartadas, rígidas, ok? São todos, para dizer, do mesmo tipo, tá? E ele vai dizer, olha, a hierarquia é importante, então o subsistema parental, quem quer que exerça essa função, tem a responsabilidade de cuidar, proteger e socializar os filhos, mas também
de salvaguardar aí o subsistema conjugal, né? Que é o que a gente vê na prática, no nosso trabalho, que dá uma mistureba danada. A hora que vem menino no sistema, o casal esquece deles, porque o menino precisa sobreviver, lembra dos ciclos de vida lá que a gente estudou, todos do ciclo de vida da família, mas é preciso retomar, né, essa parte aí do subsistema conjugal, tá? E o ideal é alcançar aí essas fronteiras mais claras, né, não tão emaranhadas e não tão distanciadas, né? Então, quando as fronteiras são difusas, as famílias são aglutinadas, bom, já falei, tá bom. Beleza, vamos lá. Eu quero falar um pouco para vocês aqui da sequência para mudança, que é o seguinte. Eles tinham várias ações que eles usavam. Então, eu me lembro de assistir um vídeo que era assim, né? Era um pai com a filha e o filho. E o paciente identificado era esse filho. Então, qual que era a queixa? Então, a irmã e o pai formavam uma díade, estavam fusionados ali, porque eles queriam o melhor para esse filho e irmão, né? Então, esse menino, ele não estava querendo estudar, não estava querendo trabalhar, só queria saber de festa, já eram adolescentes adultos, ok? A mãe não estava, não. A mãe não participou da sessão, não. Então, já é um dado também. Então, estava esse pai. Então, eram 3, o pai, a irmã e o irmão. O paciente identificado, esse menino, problemático, não quer saber de nada na vida e tal. E aí, na sessão, entra, né, forma a díade, eles observam, aí entra o pai e a filha, né, como se fossem um subsistema conjugal ou parental, né, falando assim, detonando o menino, não, porque você não pode fazer assim, você não pode ser isso e aquilo, aquilo. Aí o que o terapeuta faz na hora, gente, é muito doido. Ele pega e fala assim, olha, senhor pai, senhor fulano de tal pai, eu queria, né, te pedir um favor, né, eu queria que você trocasse de lugar, né, porque assim, estava perto a filha, o pai e o menino do outro lado. Aí ele falou, seu pai, seu fulano, eu queria que você trocasse de lugar com a fulana, né? E ela ficar. Então, o que o terapeuta faz? Ele troca o povo de lugar na sessão e ele botou os irmãos juntos e separou o pai. E aí ele pede para o irmão e para a irmã olharem entre si e falarem um para o outro o que eles, né? Como que eles sentem, o que eles sentem em relação ao problema. E aí, quando a menina entra no lugar de irmã, ela acalma, fala, ela não fica tão reativa, ela não fica tão no lugar de mãe, cuidadora, ou aquela superior adulta que quer que o irmão melhore, sabe? E aí depois o terapeuta faz essa análise, assim, né? Aí ele pergunta, pai, como que foi você assistir os seus filhos conversando? E aí faz essa análise. Então, eles tinham uma sequência mesmo, que era encorajar a família a atuar na sessão ao invés de ouvir. E como que era essa atuação? Era, às vezes, falar assim, eles contavam um caso. Então, eles falavam assim, porque o menino chegou e pegou o carro e bebeu todas e chegou de manhã e eu precisava ir para a faculdade, meu carro estava preso. E aí, metendo pau no menino. Beleza. E aí ele pediu, então conte de novo essa cena só entre vocês. Conte de novo, mais uma vez, a mesma cena, assim, assim, assado. Então, eles encorajavam essa atuação, né, de falar, de agir, ao invés só de ouvir, né? E tinha aí essa reorganização espacial, que era aproximar ou distanciar membros, para criar esses subsistemas ali. Né, quando eles percebiam que no olhar e na interpretação deles, eles estavam em lugares equivocados, em papéis diferentes do que eles deveriam estar. Né? E isso propiciava o quê? Essa delimitação de fronteiras e esclarecimento, escancarando ali quem que participa e faz parte de cada subsistema. Né? Então, quando ele põe o pai sozinho e o pai estava agarrado com a filha, né, ele está dizendo, olha, você que é o pai, eles são filhos. Né? Eles são filhos e irmãos. Então, né, vamos tomar uma distância aqui. Tá dando para entender, gente, com esses exemplos? Tá? Se não tiver, vocês me param aqui, abrem o microfone. Tá? Então, eles faziam o quê? Estabeleciam alianças ou díades ou coalizões temporárias com um dos membros, ok? Para gerar ali uma tensão, uma observação para propiciar essa mudança na ação, tá?
E tinha também dever de casa, igual o pessoal da estratégica, né? E o retorno aí a cada 15 dias. Depois, quem tiver interesse, eu até posso passar esse videozinho, mas tá em inglês, viu, gente? Esse conversa em inglês lá e não tem legenda, não. Não estou falando que é porque eu sei inglês, não, é porque senão você não vai entender o que eles estão falando. Então, às vezes hoje tem jeito de botar algum aplicativo que bote a legenda lá, mas eu sou meio orelha seca com essas coisas, tá? Mas eu posso passar para vocês verem essa cena da atuação ali do terapeuta com na verdade, é uma terapeuta com essa família, por exemplo. É só botar lá no YouTube, escola estrutural, aí aparece lá. Bom, então, hierarquia, fronteiras, subsistemas, estruturas, né? Isso tudo ali é informação sobre o modo de funcionar daquele sistema, as regras que estão funcionando e sendo definidas ali, quem participa do quê, quem que está incluído, quem que está excluído, quem que está sendo colocado mais distante, quem que está ali fusionado, né? Isso tudo aparecia. Ok. Grupo de Milão, né? Então a gente vai sair um pouco agora dos Estados Unidos, né? De onde vem o pessoal da estratégica, da estrutural ali, e vamos um pouco aí para o pessoal lá na Itália, né? E aí o que acontece, né? Uma característica importante do Grupo de Milão é que, apesar deles terem também um objetivo final estratégico, como os estratégicos e os estruturalistas, eles não tinham uma postura de uma terapia tão rápida, em 10 sessões, em X sessões, né? Então, eles já estavam com um modo de escutar um pouco mais as narrativas, eles levavam em consideração a questão do inconsciente, né? Então, a Mara Silvini Palazzoli, por exemplo, né? Ela vai trabalhar muito essa questão dos rituais na família, e vai levar em consideração essa parte psicanalítica falando, ok? Mas olha lá, psiquiatras e psicanalistas, então não tem como, né, eliminar essa parte mais inconsciente aí, enquanto objeto de estudo, tá? Diferente dos estratégicos estruturais, que tinham ali formação da psiquiatria, alguns da psicanálise, mas muito influenciados pela teoria geral dos sistemas e cibernética, tá bom? Então, olha, o que chama a atenção aqui do Grupo de Milão, né? Eles tinham, assim, o foco no que a gente vai chamar de conotação positiva do problema. Isso foi fantástico, assim, eu lembro que foi a partir deles, por exemplo, o que é uma conotação positiva do problema? O problema, a priori, ele é visto negativamente, né, como algo ali ameaçador. E aí, por exemplo, vamos supor que o problema naquela família é a dependência química de um filho, né? Então, aquele filho está ali dando muito problema porque ele está né, ele está ali usando drogas. Beleza. E aí, o que é essa conotação positiva do problema como um mecanismo de ampliar e de tratar essas famílias? É enxergar, por exemplo, que essa mãe, mãe desse menino, por exemplo, passa a vender salgado para ter o dinheiro, para dar esse dinheiro para o menino usar droga e comprar droga. E aí a gente vai ampliando o contexto, vai entender, mas espera aí, como assim? A mãe vai vender para dar, quer dizer, a mãe está comprando a própria droga para o filho? É isso que eles conseguiam observar a partir do modo de funcionar do sistema. Porque aquele pai vetou, né, não dava mais dinheiro, esse filho começou a vender as coisas de casa, os pais começaram a brigar, então, para dar uma amenizada nas brigas, nos conflitos, nas discussões, essa mãe inconscientemente pegava e vendia o salgado, e esse menino, ao invés de roubar do pai, roubar da casa, não precisava roubar, ele pegava o dinheirinho da mãe e comprava a droga dele, ou seja, o problema permanecia, mas era um modo, né, de enxergar esse problema de uma outra maneira, né, ampliando a visão. Então, esse é um exemplo clássico, por exemplo, de conotação positiva do problema ali no sistema, né, que era o que eles chamavam de jogo ali intrafamiliar, né? Então, essa palavra jogo intrafamiliar era um termo muito que eles trouxeram da psicanálise,
né? E outra questão era os rituais familiares, né? Como é que eram os rituais ali naquele sistema, e que nós vamos entrar um tanto aí no segundo encontro, quando nós vamos falar de mitos, dos rituais, dos segredos, né? Então, assim, essa mãe queria que o filho usasse droga, gente? Claro que não, né? Assim, mas era tanto conflito, era tanta tensão ali, que sem conscientemente ter noção, ela estava contribuindo para a permanência desse problema, mas em contrapartida não tinha uma série de outros problemas ali que agravavam, né? E pode parecer um tanto enlouquecedor, mas quem nunca percebeu isso acontecendo, às vezes, nos sistemas familiares, né? Com criança isso é muito escancarado, que a criança, ela representa, às vezes, muito o sintoma do casal, né? Então, às vezes, o pai tem uma amante, a mãe está ali, né, entrando na cachaça ali, e o menino vai ficar doente, né? Porque enquanto o menino está doente, eu vou ficar olhando para a doença do menino, e eu não vou precisar ver que esse casal está em conflito, que meu pai e minha mãe podem separar, que a minha mãe está virando alcoólatra, que meu pai está ficando fora de casa. Então, foca no menino, né? Então, a conotação positiva, ela foi importante para a gente ter esse olhar mais ampliado também. Então, vocês veem que o modo estratégico também permanece, né? Assim, de funcionar e de querer mudança no comportamento. Mas uma ampliação do grupo de Milão é que eles queriam saber das gerações familiares, né? E aí, adoro, né? Mas é isso, eles queriam saber, né, das histórias, e porque a estratégica e a estrutura era muito rápida, né? Qual que é a demanda? Menino agressivo, sei lá, né? Nascimento da irmã, não sei o quê. E aí era rápido, então eliminava o problema, pronto, acabou, tchau, processo. Aqui não, eles já demoravam um pouco mais aí no processo, né? Observavam as alianças, as díades, né? Os triângulos, né? E a ideia do sintoma para proteger o próprio sistema ou um ou mais membros desse sistema, tá? Prescrição de ritual, né? Era como se fosse um dever de casa. Tinha um muito engraçado. A demanda era conjugal, né? Então, assim, teve uma da prescrição de ritual que era o casal tomar banho junto. Gente, eu fico pensando assim, beleza, né? Podia dar muito certo, né? Tipo, mas, gente, podia assim, sei lá, lavar tão direitinho lavado que o objetivo de aproximação conjugal nem ia ser alcançado, entende? Assim, então tinha essas coisas, assim, como vai tomar banho junto e tal, sem, a priori, né, recolher tanta... realmente, se isso, né, tem chance, eles estão dispostos, né? Era uma coisa muito input-output ainda. Mas, enfim, acredito que para muitas famílias, né, teve um efeito muito bom, assim, né, de melhora aí. Mas eu fico pensando, a gente vai tomar banho, né? Você tá lá, o casal não conversa há 5 anos, né? Vão tomar banho junto, o terapeuta mandou. Aí lava o sovaco. Não, aqui, ó, tá sujinho aqui. Peraí, passar o condicionador, né? E o objetivo maior, né? Ficou, né? E tudo bem. Sei lá, devaneios da Marina, né? Diferença entre os modelos. E aí é isso, assim, eles têm um objetivo que é muito semelhante, que é eliminação de sintoma, eliminação do problema inicial que chega, ampliação do problema no paciente identificado, mas como uma contribuição de todos os membros do sistema, uns mais, outros menos, para aquele paciente identificado estar portando esse problema. E tem algumas diferenças do modo como cada escola vai alcançar o mesmo objetivo, que é a eliminação do problema. Tá? Então, o MRI, os estratégicos, né? O MRI, quando eu falo, o Mental Research Institute, o pessoal do Palo Alto, né? Eles tinham interações breves, uma proposta de intervenção rápida, né? E realmente ficava cercando o problema ali, mas foi um sucesso, tá? O pessoal mais influenciado pelo estrutural, né? Eles já olhavam ali aquele sistema como um mapa, uma estrutura, e tinham interesses né? Não precisava ficar em 10 sessões, eles podiam
ter sequências, né? Quando eles falam sequências mais longas, é que o processo podia durar um pouco mais ali do que sessões de pacotes, né? E Milão, a partir do interesse por escutar sobre as gerações anteriores, ou seja, a gente querer escutar sobre as histórias dos antepassados, tem que durar mais tempo mesmo, né? Então, sequências mais longas e também como as famílias desenvolviam aí esses padrões através das gerações e chegavam aí na geração de sintomas. Mas todos ainda tinham uma estratégia muito estratégica, né? Assim, eles eram muito pontuais, como eu sou o terapeuta, eu sou especialista, e eu, a partir desse protocolo de intervenção, eu vou atuar para gerar mudança naquele sistema familiar. Tá? Então, terapeuta como responsável pela mudança, essa equipe que a gente fala de equipe de coterapeutas, terapeutas e coterapeutas, né? O auge aí em 1980, né? Mas ainda uma visão muito clássica, mecanicista, de eliminação de sintoma, que né? A gente não nem todo mundo aqui é dessa época, viveu nessa época, né? Mas assim, era ainda uma visão assim muito condizente com o contexto, tá? Da época. Então a terapia era para a família, então eles compravam um serviço, né? E eu oferecia ali a minha expertise ali para eles, né? Gente, não é que isso acabou não, isso existe. Ok? Isso existe, não tem problema nenhum de existir, nós só estamos vendo diferentes modelos de como atuar no atendimento de terapia familiar, certo? E aí nós vamos ter hoje, né, aí, a partir de 1990, a influência de mais uma escola, que nós já vamos chegar nela, que é a escola construcionista, né, que não tem como premissa a terapia para a família, eu estou com a família, eu também faço parte. Mas eu sou da família? Não, gente. Eu estou ali, naquele momento, formando um sistema terapêutico. Então, não estou de fora. Eu estou dentro. Eu também faço parte. Então, eu também sou responsável, né? É aquilo que eu falei antes, muitos livros com relatos de casos, poucas pesquisas científicas. A gente sabe que, por exemplo, tem uma área da psicologia, que é a área da comportamental, né, que tem muitas pesquisas, é uma área mais recente, né, começou lá quando a gente chamava de behaviorismo radical, né, e hoje é uma outra nomenclatura, mas é uma área que tem a questão científica como muito importante, né, e tudo, mas assim, o que é ciência, o que não é ciência, não é o nosso foco aqui hoje, isso dá discussão para uma outra coisa, eu acho que, né, enfim, é isso. Eles tinham isso, assim, então, assim, olha, a gente fazendo X, Y, Z, a gente vai gerar tais mudanças, né, e era isso. E era engraçado, porque quando a gente lê, gente, eu não sei vocês, mas é difícil a gente ler relatos de casos clínicos que deram errado, né, deram errado, assim, né, geralmente eles escrevem a literatura com coisas que funcionaram e deram certo para a gente aprender, né? Mas eu acredito que muito provavelmente nem sempre lá, né, essa antecipação de como as famílias vão reagir às intervenções acontecia exclusivamente como eles pensavam. Mas tem uma coisa que eu acredito, assim, que nenhuma sessão, nenhum processo terapêutico ele é em vão. Sempre alguma modificação, alguma mudança acontece. Né? Então, mesmo que não tenha acontecido do modo como eles antecipavam, algo sempre se movimentava ali. É o que eu acredito ainda. Tá? Então, a diferença nesses modelos estratégico, estrutural, grupo de Milão, na verdade, está em como eles atingiam o objetivo, porque eles tinham o mesmo objetivo, que era eliminar problema, eliminar sintoma, modificar o sistema familiar e o comportamento e as regras ali do sistema. Né? E aí, tá vendo? Ó, eu trouxe uma frase do Fish, né? Que é lá dessa época, lá do auge, 1978, super novo, né? E ele vai dizer, olha, mas é bem atual. Com terapeutas, nós não consideramos nenhuma maneira particular de atuar, relacionar-se ou viver como um problema se
o cliente não estiver expressando descontentamento com ele. Né? Então, assim, é importante que, mesmo sendo um modo estratégico de resolver problemas, não adianta ele chegar, por exemplo, chega uma família procurando a terapia com a equipe do Salvador Minuti, e aí a família vai dizer assim, então, nós estamos com problema com a minha sogra e tal, que está morando lá em casa, sei lá, estou pensando num problema. E aí, o terapeuta, ele não escuta direito o problema, ele vai dizer assim, mas tem traição, vocês já traíram? Quer dizer, né, assim, pode até ter tido uma traição ali no casal, mas ele está trazendo um foco que não é necessariamente o foco ou a demanda do cliente. E a gente sabe que, às vezes, a demanda que o cliente traz também não está muito clara inicialmente. É uma demanda muito ali superficial. A gente vai ter que trabalhar, às vezes, um tanto, em alguns casos, para entender junto com esse cliente qual que realmente é a demanda dele. Né? Então, assim, eu acho muito importante essa ideia de que o cliente precisa expressar e a gente checar se essa expressão realmente é compatível com a demanda interna, né? Ou do que realmente está incomodando, atrapalhando, que precisa ser tentada uma modificação ali, tá? Mas, se alguém discordar aí, estamos abertos aí, de boas. E aí, galera, seguinte, chegamos, e aí eu tenho que falar de mim um pouco, né? Bom, aí a gente tem lá, escola estratégica, escola estrutural, grupo de Milão, como os estratégicos. E aí vocês lembram que hoje, quando a gente começou, eu falei, olha, tem duas grandes áreas de influência para terapia familiar, que é a teoria geral dos sistemas e a cibernética e a psicanálise, né? E a psicanálise foi muito importante para o surgimento da psicologia, né? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. E aí a gente sabe que a escola estratégica, estrutural, o grupo de Milão ainda levava muito em consideração as influências da cibernética, da teoria geral dos sistemas, um tanto ali inconsciente com o grupo de Milão. E a gente vai ter alguns terapeutas sistêmicos que a gente vai chamar de terapeutas psicodinâmicos, que são aqueles muito influenciados pela psicanálise. Eles se nomeiam como terapeutas sistêmicos, terapeutas familiares, mas eles levam em consideração o inconsciente, o intrapsíquico, mais o interrelacional, as interações, né? E o Murray Bowen é um desses. E eu, gente, amo essa teoria. Então, eu escolhi ela para trazer porque eu gosto e eu tenho facilidade e a gente tem mais, né, paixão por falar daquilo que faz sentido. Além do Bowen, a gente também tem o Bozor-Méninage, que é o que vai falar das lealdades invisíveis, que eu gosto muito também. E tem o Maurício Andolfi, que é bem legal também. Mas o Bowen, desses três, é o meu favorito. Então, eu trouxe ele como representante dessa área da terapia familiar que foi influenciada pela psicanálise, tá? Claro, não vai dar, a gente não vai falar hoje, né, de todos os conceitos da teoria dos sistemas familiares de Bowen, que é o nome da teoria dele, né? Mas a gente vai falar, sim, por alto e qual que era, né, o objetivo terapêutico dele. Se o objetivo terapêutico dele, dos estratégicos estruturais, era eliminação de sintoma, eliminação do problema, mudança do sistema familiar, a gente vai ver aqui que o objetivo terapêutico do Bowen era melhorar o nível de diferenciação do self, dos indivíduos e das famílias, né? Então, ele vai atender família, mas ele vai entender que quando a gente atende um indivíduo, a gente está atendendo a família também atinge mudanças na família, né? Então, às vezes, né, nem todos querem vir, a gente consegue a mudança em um elemento gerando mudanças nos outros elementos também. Essa ideia vem muito a partir dessa teoria dele, que se chama a teoria dos sistemas familiares de Bowen. O que é um cocô nessa teoria do Bowen? Não é na teoria do Bowen, nessa agora. Porque a gente não tem um livro traduzido para o português escrito pelo Bowen. A gente tem outros autores que escrevem sobre a teoria do Bowen. Então, o único livro que tem é em inglês e tem um espanhol também. Então, a gente tem o livro em inglês, que é escrito por ele, e o livro em espanhol. Mas, no português, a gente vai ter outros autores que escrevem sobre a teoria dele. Ok, dá para estudar bastante tudo, mas
né? É ruim, assim, podia ter, né, alguma coisa aí, mas eu não estou animada a traduzir, o trem parece uma bíblia em inglês, né? E, nossa, vamos aprender inglês que é mais fácil, ou espanhol, e a gente vai resolvendo ali, porque realmente esse livro da fotinha aí, ó, gente, é assim, ó, calhamaço. Então, vamos lá, com o que a gente tem. Então, trabalhou com a ideia de família como sistema, né, considerando como um grande conjunto de sistemas, sistema social, sistema cultural, sistema comunicacional, biológico, entre outras possibilidades. Né? E ele traz um termo que é assim, massa do ego familiar. Né? Ele considera a família como uma combinação de sistemas emocionais e de relação. Pus até entre aspas, porque olha como fica claro nessa definição, como que ele associa o emocional ao inconsciente, a influência psicanalítica, e a relação com a interferência de um sistema de comunicação, de interação, né, o interrelacional. Então, ele encarou a família como essa combinação desses dois tipos de sistema, um sistema emocional e um sistema relacional, né? E aí ele traz dois grandes, eu acho que eu vou falar, peraí. Ele traz dois grandes conceitos. Então, a gente tem dois conceitos que eu chamo conceitos espinha dorsal do Bowen, que é o conceito de diferenciação do self e o conceito de ansiedade. E depois, a partir desses dois principais conceitos espinha dorsal, ele tem outros seis ou sete conceitos extras, né? Assim, que sofrem influência desses dois principais, mas que são conceitos próprios também. Nós vamos passar por eles, nós não vamos entrar exclusivamente em cada um, mas eu vou dando alguns exemplos. Então, o que é... E aí, gente, o que o Bowen fez? Não sei se vocês já ouviram falar genograma. Hoje o genograma se chama genograma porque foi patenteado lá pela Carter e pela McGoldrick a partir lá dos anos 80, 1995, aí, com certeza. Mas o genograma, ele vem do diagrama familiar, que foi feito pelo Bowen. Então, gente, o genograma só existe hoje graças ao diagrama familiar feito pelo Bowen da própria família dele. Então, no livro lá em espanhol dele, fala toda a história de como ele construiu o que a gente chama hoje de genograma familiar. E ele fala da importância dos terapeutas fazerem o seu próprio diagrama familiar ou genograma familiar para poder também usar isso com os seus clientes. Né? Então, foi ele, né, que por isso que eu gosto muito, assim, que eu gosto muito desse recurso, dessa técnica, que começou lá com ele, com a própria família dele, né? Então, depois foi patenteado, hoje é universalmente conhecido com aqueles símbolos, né? Então, a medicina, a enfermagem, né, usam muito o genograma patenteado aí. E aí, o que é essa? Qual que é o objetivo terapêutico do Bowen? É melhorar o nível de diferenciação do self. Então, o que é nível de diferenciação? Ele vai falar que o indivíduo ele é influenciado por dois tipos de funcionamento. Um funcionamento que ele vai chamar de funcionamento emocional e um outro funcionamento que é o funcionamento intelectual. Tá? Ele até cria uma escala de diferenciação do self, que vai de 0 a 100, bem matemático, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, não é que a gente vai falar assim, hoje estou na escala de diferenciação 52. Não é isso, é uma escala para a gente ter uma noção teórica mesmo, né? Então, ele vai dizer que quanto mais emocionalmente, mais reativo esse indivíduo funcionar, né, ele vai estar menos diferenciado. Ou seja, o que é estar muito reativo, muito funcionando emocionalmente? É você ter emaranhado, fusionado, e aí você está com baixo nível de diferenciação. E o que é ter um alto nível de diferenciação? É também funcionar mais intelectualmente. O que é funcionar intelectualmente, racionalmente? É também funcionar mais distanciado. Então, ele vai dizer que o ideal não é funcionar intelectualmente e nem funcionar só emocionalmente, né? Ora, a gente vai ter essa tendência a reagir, a ir para o funcionamento emocional, e aí, o que é um bom nível de diferenciação do self? É quando a gente rapidamente consegue retomar
a individuação. Então, ora eu estou ali fusionando pertencimento, né, nesse movimento de ir, ora, quando eu começo a fusionar muito, eu preciso distanciar, que é um movimento, né, de equilíbrio da vida, né? Eu acho que não tem ninguém de nós aqui, peraí, não tem ninguém de nós aqui que, né, não se viu envolvido ou com algum caso clínico ou na nossa própria família, enfim, né? E que a gente precisou criar um distanciamento racional, intelectual, né? O exemplo clássico que eu gosto de trazer é quando às vezes, né, a pessoa vivencia um término de namoro, uma separação, levou um pé na bunda e tal. O que ela faz, gente? Ela sofre, ela está na pura emoção, ela está na dor, né? E aí, o que é que o Bowen traz para a gente como intervenção terapêutica? Olha, se esse indivíduo está funcionando muito emocionalmente, a gente vai ter que trazer estratégias intelectuais para equilibrar esse funcionamento emocional. Em contrapartida, se esse indivíduo ele está muito, ou o sistema funcionando racionalmente, intelectualmente, o que a gente vai ter que usar? Estratégias emocionais, acessar as emoções. Então, não sei vocês, mas vez ou outra chega um paciente, né, um sistema aí, que evidencia para nós o quê? Pouco acesso às emoções, uma racionalização muito grande, e ele vai dizer, olha, desde aquela época, o que é melhorar o nível de diferenciação nesse caso desse indivíduo? É também propiciar para ele um acesso ao funcionamento emocional, para equilibrar esse excesso de funcionamento intelectual. Em contrapartida daquele que chega muito na dor, na reatividade, a gente vai acessar estratégias mais intelectuais, que são, por exemplo, a pessoa está lá, o que é muito comum que a gente faz, está lá, levou um pão na bunda, estou lá sofrendo, a gente fala, vou focar no trabalho, vou focar nos estudos, que de alguma maneira tem um efeito ali, né, de equilíbrio, porque eu estou ali tanto na emoção que eu preciso usar estratégias ali mais racionais para sobrevivência, né? E é por isso que a gente fala no senso comum que nunca ninguém morreu, né, de amor, assim, porque a gente está muito na dor ali, mas a gente vai encontrando mecanismos ali para melhorar esse nível de diferenciação do self. Então, o que é isso? É o objetivo nosso de todo mundo. É estar mais autônomo, mais diferenciado, né? Evitando agir com frequência de um modo reativo às situações e às relações, né? Então, o indivíduo, ele estando mais diferenciado, ele tem melhores condições de crescimento e autonomia, tá? Então, ó, resumo do resumo. 2 principais conceitos do Bowen, diferenciação do self e ansiedade. Ele vai nomear lá depois 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que ele chama de ansiedade crônica, que é essa ansiedade que a gente traz das nossas gerações, né? Uma transmissão geracional, é o que ele chama de ansiedade crônica. É o legado familiar aí do modo de funcionar ali. E o diferenciação do self, que é esse funcionamento emocional e intelectual ali. E ocupa lugar central nessa teoria dos sistemas familiares de Bowen, né? Então, a gente está falando de individualidade, fusão desse movimento, né, de ir e voltar, né, de um funcionamento intelectual e emocional, e de que estar mais diferenciado é ser capaz de funcionar de forma mais autônoma, né? Então, a gente tem maiores condições aí de crescimento. Que é isso, assim, se eu adoeço, né, fisicamente, o que a gente vai criando aí ao longo da vida, principalmente com muito autoconhecimento e diferenciação do self. A gente fala, meu Deus, lá vem eu com essa diarreia de novo. Meu Deus, minha pressão subiu. Meu Deus, a labirintite. Não sei o que lá mais o que, sei lá mais o que. E a gente já vai criando condições para sair mais rapidamente da doença e não ficar ali, né, adoecido por muito tempo. Né? E isso é ter um bom nível de diferenciação, por exemplo. Não é não ficar doente, não é não sofrer, porque isso não tem jeito. Mas é quando eu me deparo com situações que me desregulam, eu tenho condições de encontrar aí caminhos para retomar ali uma nova regulação, vamos dizer assim, tá? Gente, na literatura vocês vão encontrar diferenciação do self, diferenciação do ego ou diferenciação do eu. Tá? Qualquer um é a mesma coisa. A escala lá que eu falei, de 0 a 100, então, sei lá, se a gente tem nível
72, acho que pode ser bom, mas enfim, não existe isso. Não tem jeito da gente criar um número aí X de escala de diferenciação, né? E é isso que eu expliquei. Ó, há pessoas que poderiam ser classificadas como pouco diferenciadas, ou seja, baixo nível de diferenciação e que conseguem manter a vida no equilíbrio, assim. Eu fico chamando, hoje eu interpreto, Marina, tá, gente? Não é desse povo famoso aí, não. Eu interpreto como, às vezes, uma certa alienação, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem muito conhecimento e tal, às vezes a gente sofre um bocado, a gente tem que ir criando as nossas estratégias. Então, às vezes, tem gente que é ali pouco diferenciado, que está ali meio alienado e que tá, beleza, gente, não vai adoecer tanto e tal. Beleza. Outros, às vezes, muito diferenciados, né, que em condições de estresse podem, claro, adoecer gravemente, né? A diferença é que esse indivíduo mais diferenciado, ele vai conseguir sair mais rapidamente desse agravamento, tá? Para o Bowen. Ô, gente, vocês querem falar nada? Não? Aqui, eu dando um respiro aqui. Já tá acabando, aí eu deixo vocês falarem, tá? Mas, ó, cada geração recebe o legado de um determinado nível de ansiedade crônica, que é um dos outros conceitos da teoria dele, que vai aumentar ou diminuir dependendo das nossas situações, das vivências e dos esforços aí de cada um frente aos desafios, né? O funcionamento de um membro afeta os demais, por isso que ele entende que se você trabalhar com o indivíduo, todo esse sistema ali também vai sofrer as consequências da modificação, né? Então, nesse sentido, não precisa vir a família toda, necessariamente, se ela não quiser vir, né, para uma terapia familiar, você pode trabalhar com um indivíduo só a mudança no sistema familiar como um todo, tá? Ai, Ana, ótima pergunta. Ana Flávia perguntou assim, gente, podemos considerar a teoria do Bowen como segunda ordem? Não, ele é primeira ordem, tá? Por que ele é primeira ordem? Porque ele ainda tem uma visão de que ele é expert, de que ele está fora do sistema. O Bowen veio lá, né? Assim, ele é sistêmico, ele é psicodinâmico, mas ele ainda tem essa postura de que ele está fazendo para o sistema e não está junto com o sistema, ele está fora, ele atende as famílias, mas ele não se considera parte ali do sistema terapêutico ainda não, tá? Então, não, ele não é segunda ordem, com certeza. Mas é uma ótima pergunta. Mas vocês veem que a coisa já vai ampliando, né? A própria construção do mapa, quer dizer, veio o Minuchin lá com a estrutura do mapa familiar, aí vem o Bowen com o diagrama familiar, que o que é o diagrama, que hoje a gente sabe que é o genograma? Tem que incluir pelo menos 3 gerações. Então, quando a gente vai saber das histórias e das relações, dos BOs, de 3 gerações familiares, é muita história, é muita temática que aparece, né? Então, é importante. E dá uma ideia ampliada do layout, né? Sei lá, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro, eu falei assim, nossa, mas a família da minha mãe é muito mais gente. Tudo bem, ela tinha mais irmã, mas a hora que eu sabia, mas não sabia. Então, a hora que eu vi o desenho, eu falei, nossa senhora, que tanto de bolinha, de quadradinho. Tem gente que eu faço e fala assim, nossa, mas só tem homem nessa família. Eu falo, nu, é mesmo. Nu, bem mineiro, né, gente? Nu, bem mineiro, tanto de gente. Bom, olha, os outros conceitos, então a gente tem lá no Bowen o principal conceito, que é o de diferenciação do self, e o conceito de ansiedade. Esses dois vão influenciar esses outros conceitos do Bowen, que eu amo, que é o conceito de transmissão multigeracional, né? Você vê bem a influência da psicanálise, ele vai dizer, né, que a gente sofre aí um processo de repetição familiar. Né? O que é transmissão multigeracional? É repetir padrões, repetir características, repetir premissas. Né? Então, a gente traz um legado transgeracional, né? Multigeracional. Então, é muito importante isso, essa constatação. Ele traz um conceito muito interessante, que não veio exclusivamente dele, mas ficou muito mais evidenciado com ele, que é o de triangulação. Quem é bom de falar de triangulação enquanto terapeuta psicodinâmico é o Maurício Andolfi.
tá? Ele foca muito na triangulação, porque ele volta lá na primeira triangulação, que é mãe, pai, ou marido, mulher, né? Mãe, pai e filho. Então, quando vem filho, você vê o triângulo clássico, né? O que é o processo de triangulação? É quando tem 3 partes, né, de uma vértice aí, e nessas 3 partes, que podem ser pessoas ou situações, a gente vai perceber uma dia de uma colisão entre 2 partes, e essa colisão vai fazer com que essa terceira parte se distancie. Né? Então, o que acontece quando entra um filho no sistema? Vai haver, às vezes, dependendo do sistema, uma colisão, uma fusão da mãe com o filho e um distanciamento desse pai. Né? E aí, o que esse pai faz, às vezes? Gente, às vezes, é só um exemplo, tá? Fictício. Esse pai vai beber. Né? E aí, esse pai faz uma díade ali, uma nova fusão com a bebida e distancia-se ali da vértice da família. Ou esse casal está ali com muitos conflitos, com muita tensão naquela díade, mas aí eles, sei lá, vem uma traição de uma das partes. Né? Então, ou seja, qual que é o objetivo de um terceiro elemento do triângulo? Dar uma aliviada em alguma tensão relacional entre 2 partes. Então, é muito interessante esse conceito de triangulação e a gente observa o tempo todo nas nossas vidas, né? Você está no trabalho, aí você junta com o coleguinha lá no seu horário de almoço e você fala assim, nossa senhora, mas nossa chefe está hoje, né? Tá assim, terrível. Aí, o que você está fazendo? Você está criando uma díade ali com o seu coleguinha para distanciar um pouco esse outro membro, que é o chefe, a chefe, né? Você está ali. Nossa, e nas famílias isso é muito comum, né? Entre irmãos, um irmão com outro irmão. Não, gente, eu chegar lá na casa dos meus pais, aí o pai fala, vamos ali no Bernadão é o supermercado. Aí entra no carro, o que o pai começa? Nossa, mas a sua mãe está muito difícil, nossa, que não sei o quê, não sei o quê. O que pai está tentando fazer com o filho, comigo? Ele está tentando fazer uma colisão, né, ali naquele momento. E aí eu posso entrar nessa e falar, nossa, isso mesmo, nossa, vai lá, não sei o quê. Né? E aí isso acontece muito, né? Aí eu entro, aí vai, mãe, vamos ali no centro, vamos no centro. Aí entra no carro, o que mãe faz? Nossa, mas seu pai tá muito difícil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, né? É uma constatação de um funcionamento comum, né? Bom, aí nós vamos ter projeção familiar, que é essa repetição ali de características, nessa projeção, por exemplo, o que é? Vocês veem que é bem psicanalítico. A projeção, ele é um conceito da psicanálise, né, gente? O que é projeção? Eu projeto algo que é meu no outro, né? O que a gente vê nas famílias? Vou trazer a parte da profissão, que é muito clássica, né? A família vem lá, a minha, por exemplo, professor. Tá, isso nem é um problema, mas vamos supor, advogada. Aí o cara quer ser artista. Nossa senhora, né? Assim, é uma ruptura significativa no sistema, né? Então, assim, a projeção familiar é essa projeção dentro do sistema familiar, né, de uma parte para as outras partes ali. Aí ele vai trazer o processo emocional da família nuclear. Nesse conceito de processo emocional da família nuclear, a gente tem 4 características básicas aí que a gente vai estudar, por exemplo, o sintoma em uma das partes, o adoecimento de uma das partes, o distanciamento. Então, são características que se observa no núcleo, né? O que é um núcleo ali? Aquela pai, mãe e filho, por exemplo. Tá? Posição dos irmãos, né? Então, vai dizer dessa ordem de chegada mesmo, né? O que eu acho muito interessante da posição dos irmãos é assim, ele vai dizer, olha, que é preciso levar em consideração o nível de diferenciação desse pai e dessa mãe na chegada de cada irmão. Ô, gente, por isso que ninguém é igual a ninguém, né? Os irmãos pode ser gêmeos, pode ser usar a mesma roupa, que é isso, assim, o nível de diferenciação do self de uma mãe, de um primeiro filho, é diferente de uma mãe de um terceiro filho, né? De uma mãe, de um pai, né? Porque é uma outra idade, um outro contexto social, um outro amadurecimento. Então, é isso que ele vai dizer. Essa posição dos irmãos diz do momento de diferenciação do self desses pais, e isso tem que ser levado em consideração.
O conceito de corte emocional ou rompimento emocional, que é muito interessante, que é quando um dos membros na família realmente se distancia fisicamente do sistema, ou seja, some, toma distância física. Mas o que ele percebe é que essa distância física não faz com que haja um distanciamento emocional, muito pelo contrário. Que aquele corte abrupto, ele diz de uma conexão ainda maior, né? Que aquilo ainda é uma questão. Então, o rompimento emocional não diz exclusivamente que houve, né, um rompimento, a pessoa ainda está conectada com o seu sistema. E ele vai ampliar esse processo da família emocional para a sociedade, né, como se fosse um espelho mesmo, um reflexo, né, dessas mesmas regras que se aplicam à família também se aplicam aí à comunidade, à sociedade, à cultura, tá? Bom, aí, gente, não dá para entrar, né, tudo, mas é mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês. No próximo encontro, nós vamos falar muito das lealdades invisíveis, do Nage, da questão dos mitos, dos rituais, né? Então, nós vamos trazer um pouco dos outros psicodinâmicos aí também, sem ser o Bowen exclusivamente. Gente, por fim, chegamos, né, a escola aí construcionista, construtivista, né, que realmente agora sim, né, é uma mudança de premissa, né, que a gente vai chamar de mudança de primeira ordem para uma mudança de segunda ordem. E o principal objetivo não é eliminar sintoma mais ou eliminar o problema, né, assim, é observar o processo em si, né, o processo de relação dessa família, o processo ali no setting terapêutico, né, e aí é isso, assim, é influenciado principalmente pela teoria da complexidade do Edgar Morin, né, que vai trazer o quê? O que é a complexidade? Ela vem em oposição ao quê? À simplicidade. Né? O que a ciência clássica traz para nós? Né? Ela traz que a gente precisava dividir o objeto em partes para poder entender a estrutura e o funcionamento desse objeto. Né? Então, a simplificação é isso, você dividir ali em partes X para poder entender isso. E a complexidade vai trazer o oposto, aí você vai dizer, não, a gente precisa ver que na desordem, né, numa certa desorganização há uma organização, né? E que esse modo de funcionar é o modo que se impõe no momento, né? Então, a gente não vai olhar mais a ideia de crise ou instabilidade como algo ruim no sentido de que tem que ser modificado e remediado e transformado, né? Essa instabilidade, ela é uma informação do modo de funcionar. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, gente. O que eu estou querendo dizer? E aí vamos pensar no sintoma, né? O que a crise é no senso comum? A crise no senso comum é ruim. A crise para nós, terapeutas, é o nosso pão, né? É o nosso dinheiro, é o nosso... Então, assim, e o que eu estou querendo dizer para além disso? Que a crise, no nosso olhar, no olhar de segunda ordem, é assim, olha, é o modo como eles estão conseguindo lidar com essa situação. Existem outros modos? Existem, mas eles não estão conseguindo ainda, sozinhos, né, incluir novas possibilidades, que a escola construcionista vai trazer o nome de realidades alternativas, né, ou novas possibilidades. Então, a palavra construção é uma palavra muito frequente, né, como o próprio termo diz, né, construcionista, construtivista, né, é uma construção e uma co-construção. O que é co-construção? Eu também participo ativamente dessas novas realidades possíveis, né? Eu não sou mais o terapeuta fora do sistema que vou gerar inputs para esse sistema ali transformar-se. Eu também sou parte importante disso. Ora, eu me distancio para reflexão, mas quando eu estou ali com o sistema, eu estou também atuante, eu também faço parte ali. O que é fazer parte? É também entender que a gente vai ficar instável, que a gente também está tendendo à crise, que a gente não é perfeito, que a gente não é só racional,
né? Mas vejam bem, a gente também não pode misturar o ponto, né, de que eu sou aquela família, né? Nós estamos ali, né? Eu tenho um lugar próprio, um papel definido, mas eu, naquele momento contratado, definido, eu faço parte e posso atuar junto com eles, tá? Então, vamos lá. Só introduzir, mas acho que eu falei meio que tudo. O modelo de segunda ordem na teoria sistêmica é baseado nos novos paradigmas, né? Que é essa orientação aí para a teoria da complexidade do Morin, com ênfase na base humanística e da ciência que critica a imposição dessa visão linear, simplificada, estável, porque, na verdade, nós estamos falando de uma epistemologia, né? Uma epistemologia ciência clássica, vai dizer, né, vai enxergar o mundo numa certa organização X, que busca uma certa estabilidade, uma certa organização. E as premissas da segunda ordem vão enxergar de que não, o mundo não é simplificado assim. As coisas, elas são complexas. E como que a gente enxerga essa complexidade? A gente vai entender que as comunicações, as relações, elas se dão num processo ali que não é ordenado, ele é desordenado, mas essa desorganização, essa desordenação, ela tem uma organização funcional e que ela vai sofrendo modificações com os atravessamentos ali que vão acontecendo, tá? Com todo mundo, com as famílias, com os indivíduos, tá? Então, a escola construcionista é isso, vai criticar uma epistemologia de uma ideia de simplificação, de estabilidade, né, para uma ideia de que não, a ciência contemporânea, né, ou novo paradigmática, que é o que a Maria José Esteves traz para nós, é uma epistemologia de que, olha, eu enxergo o mundo, né, as moléculas lá, isso foi observado lá nos laboratórios, de uma forma, né, não linear, né, desordenado. E aí eu lembro muito, a gente tem vários textos disso, né, as bolinhas, elas não ficam assim, A mais B, 1 mais 1 é igual a 2, não, elas ficam lá, todas difusas lá, né? Mas essa desorganização aparente tem ali uma organização e uma função, tá? Bom, alguns nomes aí, né? Então, é uma mudança radical nesse sentido de que havia uma premissa baseada na ciência clássica e uma premissa, né, ou paradigmas influenciados por uma epistemologia que a gente chama de novo paradigma, né? Isso foi lá também das exatas, né? Então a gente tem o Prigogine, né, e o Humberto Maturana. E Humberto Maturana, ele foi muito importante, assim, porque ele vai trazer a questão dos sistemas autopoéticos, né, da questão de uma visão de família enquanto sistema social, a questão do amor. Então, amplia muito a questão classista mesmo, né, da teoria simplista da tradicional, tá? Só para vocês entenderem, né? É como se entender mais, né? Tomara que vocês estejam entendendo. Mas a terapia narrativa, no nosso terceiro encontro, vai trazer um pouco mais disso também, aprofundado aí. O que acontece, né? É como se a gente nomeasse os sistemas lá, que eles chamavam de sistemas em equilíbrio. Hoje a gente chama de sistemas em não equilíbrio, né? Mas eu não estou dizendo que não existe equilíbrio. Existe um equilíbrio, um modo de funcionamento, uma funcionalidade nesse não equilíbrio, ok? Então, o que é isso? Assim, né, eles vêm explicando. Então, teorias dos sistemas em equilíbrio. Os sistemas são submetidos a um jogo de flutuações quase nulas, ou seja, fica ali um seguindo o outro lá, né, um cachorrinho atrás do outro cachorrinho, persistindo em seu estado inicial. O que é o objetivo? É voltar para um estado que é conhecido, que eu sei qual que era, que é o estado inicial, né? Então, ênfase
na homeostase, em manter na manutenção de equilíbrio que já é conhecido. O que a segunda ordem traz para a gente? Ela vai falar assim, olha, não tem como não ter homeostase, não tem como não ter o equilíbrio está aí, mas esse equilíbrio, ele é impossível de retomar o estado inicial. Não tem como, né? Quem eu era aos 20 anos, eu posso tentar, e aí a gente vê isso muito com alguns casos, né? Eu posso tentar retomar o meu corpo, a minha pele dos 20 anos, mas não vai ser possível. Eu posso fazer de um tudo, eu posso fazer 53 mil botox, 53 mil plástico e tal, eu não vou conseguir ter a mesma estrutura inicial que eu tinha aos 20 anos. Então, aí é uma diferença importante, assim, um exemplo legal, porque é isso, assim, na premissa de primeira ordem, eles têm uma tendência a pensar na linearidade, na estabilidade do sistema como uma retomada daquele estado anterior, apesar de que isso é impossível. E aí, hoje a gente consegue enxergar que isso é impossível, né? Na segunda ordem é isso. Eu não quero ficar ruim, em sofrimento ou desequilibrado, mas o desequilíbrio é um lugar importante para chegar a uma nova ordem, a construir novas realidades alternativas, né? Que é diferente da que foi inicialmente. Tá? Acho que agora ficou melhor aí. Então, é impossível prever qual dessas múltiplas flutuações, né, que eu vou... É isso, assim, por isso que a preocupação da segunda ordem é com o caminho que está se seguindo e não com o resultado desse caminho que eu estou percorrendo. Né? Então, eu olho para o hoje, para o processo, sem ficar preocupado em, por exemplo, gente, o que é muito comum? O paciente chega com transtorno, com crise de ansiedade. Se eu fico ali preocupada em eliminar essa crise de ansiedade, que não tem problema nenhum em eu querer isso, mas o que eu estou fazendo? Eu estou tendo uma postura ali de primeira ordem, que é ok, mas eu estou com esse olhar para alcançar aquele objetivo, eliminar a crise de ansiedade. Né? E aí isso corre um risco de eu não olhar tão completamente para o indivíduo, para o processo dele. A premissa de segunda ordem, né? O paradigma de segunda ordem, ele vai fazer o quê? Olha, olhe para o processo. Se o resultado foi a eliminação das crises de ansiedade, ok, mas pode não ser. Eu não tenho controle, eu não tenho como assegurar o resultado que eu vou obter a partir do processo que eu vou passar. Mas o meu foco não é no objetivo final, é no processo que eu percorro, tá? Por isso que quando a gente pensa crise e instabilidade, é a informação atual que a gente tem, né? E que é simbólica no sentido de que ela vai ser modificada, né? Não no sentido de não ter crise ou não ter instabilidade, mas de que aquilo é um passo ou um ponto, né, para chegar ali a um novo ponto, que eu não sei qual que é, e que eu também não estipulei previamente. Mas vocês veem que é desafiador? Porque o tempo inteiro nós estamos numa sociedade que pede para a gente assim, me ajuda a não tomar mais remédio, como é que eu faço para não estourar mais um novo cartão de crédito? E você, muito sutilmente, pode ser pego por esse lugar assim de salvador, de ok, então eu estou aqui para eliminar, te ajudar a eliminar, ok, esse problema, mas você não tem garantia de que você vai conseguir. E se você já parte de uma postura de que realmente você não sabe, né? E claramente você fala, olha, ok, se você topar, a gente vai juntos, mas eu não posso te garantir que nós vamos chegar nesse lugar aí que você quer. Ô, gente, é libertador. É libertador, porque você está falando assim, olha, gente, é uma tentativa, mas essa tentativa não nos coloca num lugar de alcançar isso que você previamente propõe. Eu não sei onde que a gente vai chegar nisso. Ok? Então, assim, por um lado é angustiante, porque você não tem controle, você vai estar de olho no processo e não no objetivo ali
de resolver o problema, mas você também sai de uma, que é uma postura interna, né? De uma postura tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa por essa pessoa, ela tá me pagando, sei lá o quê, eu estudei para isso, tarará, e tal. Você fala assim, olha, eu não sei, eu também sou humano, tipo assim, posso tentar isso. E te dá, inclusive, né, a abertura para você falar, olha, eu não sei se eu quero, se eu dou conta, se eu quero fazer isso, vou te indicar para outra pessoa, com tranquilidade. Porque a partir do momento que a gente acha também que vai conseguir ser o salvador, o santo, que é eliminar tudo e resolver para tudo e para todos, né? É perigoso demais esse lugar. Então, são diferentes posturas, e assim, o que eu posso dizer para vocês? É claro que em muitos momentos, assim, eu acho que as duas se complementam, sabe? A primeira e a segunda ordem são complementariedades. Eu acho que tem determinados momentos no processo de acompanhamento terapêutico que a gente precisa ser mais diretivo, né? Mas a gente não pode esquecer de que eu estou ali, né? Eu sou uma parte só, eu não sou tudo, né? Eu não tenho ali condições totais de falar assim, não, isso aqui então é o caso, demanda inicial, prontuário, tal, pessoa tal. Não, se ela fizer isso, vai chegar nisso. Porque são tentativas, eu posso propor, eu posso construir junto com ela, mas a gente só vai saber ao longo da caminhada, né? Então, assim, para a gente fechar, nós realmente tá na hora, e se vocês falarem alguma coisa, se vocês quiserem, claro, perguntar, complementar. O modelo de segunda ordem, o sintoma, então, deixa de ser o foco do trabalho, né? O sintoma e o objetivo terapêutico, né? Deixa de ser o foco do trabalho e passa a ser uma maneira de construir realidades alternativas. Todas as interações do terapeuta na sessão são perturbações, e aí a gente vai usar o termo, a gente faz perguntas reflexivas, né? E não só perguntas pedagógicas, né? De querer ali uma resposta mais diretiva ou não. Né? A gente está ali perturbando, mas é uma perturbação para gerar movimentação, né? Que podem levar aí a novas flutuações, ou seja, instabilidades também. Isso acontece, é muito claro em atendimento de casal, porque às vezes eles vêm, a primeira sessão é tranquilinha, porque eles vão contextualizar para a gente a situação e tudo, aí vem segunda, terceira, quarta sessão, gente, o pau quebra, e aí eles pensam assim, gente, eu vim aqui para melhorar e só estou piorando, né? E aí a gente tem que, né, falar, olha, às vezes a gente piora para melhorar, mas eu não sei, né? Nós estamos aqui vivenciando, vamos seguir em um ponto até que, né, para a gente ver se realmente, né, vai ter alguma melhora em algum ponto aí, mas é importante porque esse tempo ali do caos nesse processo de casal diz também do modo como eles funcionam, né, de como é que está essa comunicação, as coisas começam a sair, né, que é o aprofundamento ali, então é perturbação nesse sentido, a coisa não vai ficar linear, ela altos e baixos. Essas flutuações, por sua vez, vão criar alternativas viáveis e rearranjos possíveis, né, que vão ser produzidos ali pelo sistema terapêutico, né, com a participação do terapeuta. O foco não é mais na pergunta, na diretividade, mas no processo de construção da interação. Então, a gente vai falar muito da metacomunicação, de como é que eu me comunico, eu e terapeuta, inclusive, ali. Né? Então, ele não é mais aqui um expert ele não é um solucionador de problemas. Trago a pessoa amada em 3 dias. Não, né? Não é isso. E é isso, gente.